né? Como parecer mais confiante. Você deve ter reparado, você que me acompanha, que eu dei uma ênfase na palavra parecer e que isso talvez tenha passado para você uma impressão não muito legal, né? Você não quer parecer confiante, você quer ser confiante, tá? Claro. Só que você se lembra que a gente há alguns dias a gente esteve falando, você se lembra do pressuposto 9? Corpo e mente são um sistema único, tá? Então, se você ensinar o seu corpo a ser confiante, tá? Ou seja, se você parecer confiante, o seu corpo ensina a sua mente. Tá? Se 70% de um estado emocional é fisiologia, se você tiver a fisiologia de alguém confiante, o teu sistema nervoso vai começar a gerar em você uma mente mais confiante, ok? Até porque, para tomar coragem de fazer essas 6 coisas que eu vou te falar, você vai naturalmente se tornar mais confiante, ok? Então, primeira coisa, muito importante, para você parecer mais confiante, para você passar uma imagem mais forte, é olhar nos olhos das pessoas, tá? Eu costumo falar no curso de palestrante, olhar somente em olhos, tá? Olha nos olhos da pessoa. Treina para olhar nos olhos da pessoa. Tá? Você se lembra de um vídeo que eu fiz sobre dessensibilização de hierarquia? Né? Às vezes você tem medo, tem vergonha de olhar nos olhos das pessoas. Então você treina com fotos no teu computador mesmo, no teu celular. Baixa fotos de pessoas, principalmente pessoas que normalmente te intimidam, talvez autoridades ou pessoas muito bonitas. Você treina com essas fotos. Você fica olhando para essas fotos, olhando bem no olho dessas pessoas e você faz ensaio mental. Tá? É muito importante que você fale com as pessoas olhando nos olhos. Isso já passa uma confiança e conforme você for se treinando para olhar nos olhos, você vai ficar mais confiante. Tá? Então, primeiro ponto, olhe nos olhos das pessoas. Segundo ponto, fale um pouco mais alto. Fale mais alto, fala para fora. Tá? Uma coisa que passa uma impressão de insegurança, de fraqueza às vezes, é a gente falar baixo. A gente fala as coisas e a pessoa não entende bem o que está falando. Então, procura falar mais alto e mais claro. Quando a gente fala baixo, parece que a gente está com vergonha de falar. Parece que você não tem confiança, não tem certeza do que você está falando. Então, fala um pouquinho mais alto do que normalmente você fala. Tá? Em relação à voz também, coloca um tom de voz um pouco mais grave, que passa um pouco mais de autoridade. Tá? Eu tenho um vídeo que você pode procurar aí no canal, como ter autoridade na voz. Né? E uma das coisas que a gente fala é a inflexão para o grave no final de cada uma das frases. Né? Falar mais grave passa uma impressão de confiança e transmite para você mesmo uma confiança. Tá? Porque a primeira pessoa que ouve o que você diz é você mesmo. Tá? Então, fala um pouquinho mais grave. Anda ereto. É muito importante que você ande ereto. É muito importante que você ande ereto. Eu não sei se você já transitou em meios de pessoas muito bem-sucedidas. Tá? Quando a gente anda no meio das pessoas muito bem-sucedidas, elas andam de um jeito diferente, elas andam mais eretas. Né? Tem alguns shoppings, por exemplo, que são chamados shoppings de rico. Tá? E que as coisas realmente são mais caras. Uma coisa que na mesma loja, num shopping comum, custa R$100, no shopping de rico, entre aspas, custa 250, 300. Tá? E lá você encontra artigos de luxo e tudo mais. Então, pessoas que frequentam ali são pessoas bem-sucedidas, pelo menos financeiramente bem-sucedidas. E se você for num lugar desses, tá? Ou se você viajar, andar nos shoppings da Califórnia, por exemplo, você vai ver a postura das pessoas como é totalmente diferente. Elas andam eretas. Né? Jordan Peterson, no livro dele, né, 12 Conselhos para a Vida, o primeiro conselho é ande ereto. Né? 12 regras para a vida, perdão, é o nome do livro. Ele fala, anda ereto. E aí ele desenvolve várias explicações e várias fundamentações científicas pelas quais andar ereto causa mais autoconfiança, mais hormônios bons rolando no teu organismo, uma fisiologia melhor e uma mente melhor. Então ande ereto. Tá? Quinta coisa, cumprimenta as pessoas.
Cumprimenta as pessoas e sorria. Sorria. Você não precisa rir ridiculamente. E você não precisa... Você sorria. Sempre bom dia. Dá um bom dia para as pessoas com categoria. Nos meus cursos de comunicação eu sempre ensino. O sorriso é muito importante. O sorriso é muito importante. E ele deve ser dado quando ele tem um motivo. Tá? Bom dia é um bom motivo para você sorrir. Então, cumprimenta as pessoas. Eu conheço muita gente que diz assim, Mauro, eu dava bom dia para as pessoas, agora não dou mais. Eu pergunto, por quê? Porque elas não respondem. Bom, eu dou bom dia para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. A minha educação, se a pessoa não tem educação, é problema dela. A minha educação eu tenho, eu dou bom dia para as pessoas. Então você cumprimenta as pessoas, porque aí não parece que você é intimidado por elas, entende? O próprio exercício de você cumprimentar as pessoas vai fazendo com que você tenha mais confiança para cumprimentar mais pessoas. E você vai se surpreender com a quantidade de gente que vai responder positivamente por você ter cumprimentado, por você dar bom dia, por você dar boa tarde, por você falar oi às vezes. Tá? E a última dica é respira um pouco mais lento. No seu dia a dia, respire mais lentamente um pouco. Um dos segredos para o controle dos nossos estados emocionais está justamente na respiração. Né? Se a fisiologia é 70% do estado emocional, então respiração é muito importante. Tá? E, por exemplo, vou te dar um exemplo muito antigo. Né? O Dr. Fritz Perls, que foi um dos médicos modelados para criar a programação neurolinguística, ele descobriu que só mudando a respiração ele levava uma pessoa do medo para o entusiasmo. Só mudando a respiração. Isso é uma técnica que a gente usa, que é muito legal, mas só mudando a respiração. Então, respira mais lento. Respira mais profundamente. Isso passa para as pessoas uma impressão de autoconfiança e passa para você mesmo. Tá? E aí agora eu volto para a questão inicial. Né? Por que parecer? Porque a primeira pessoa para quem você parece mais confiante é você mesmo. Então você é a primeira pessoa que está aprendendo a ser confiante. Quando você faz essas 6 coisas para ser mais confiante. Então, revendo, olhe nos olhos, fala um pouquinho mais alto, fala mais grave do que você está acostumado, anda ereto, postura ereta, ombros para trás. Cumprimente e sorria as pessoas e respire um pouquinho mais lento, respire com tranquilidade. Isso tranquiliza teu corpo inteiro e tua neurologia recebe uma mensagem de que tá tudo bem, nós podemos sentir confiança.